Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Insistem vários textos elaborados por estudiosos da questão da obsessão quanto à gravidade do problema nos dias atuais, apontando-a como fator determinante de muitas das violências, suicídios, depressões que engrossam estatísticas atormentadoras da sociedade humana. Ignorado pela maioria das pessoas que se mantêm demasiadamente focadas nas atividades dessa dimensão em que momentânea e presentemente vivemos, o fato é que a origem de muitos desses eventos está na influência exercida pelos espíritos desencarnados, conforme revelação resultante da resposta à questão 459 do Livro dos Espíritos. No número de dezembro de 1862 da Revista Espírita, Allan Kardec reproduz interessante estudo por ele desenvolvido, de onde destacamos alguns tópicos que didaticamente facilitam a compreensão do problema. Primeiro, o primeiro ponto que importa bem se compenetrar é da natureza dos espíritos do ponto de vista moral. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, e não sendo bons todos os homens, não é racional admitir-se que o espírito de um perverso de súbito se transforme. Mostram-nos as relações com o mundo invisível, ao lado de espíritos sublimes de sabedoria e conhecimento, outros ignóbeis, ainda com todos os vícios e paixões da humanidade. Após a morte, a alma de um homem de bem será um bom espírito. Do mesmo modo, encarnando-se um bom espírito será um homem de bem. Pela mesma razão, ao morrer um homem perverso dará um espírito perverso ao mundo invisível. É assim, enquanto o espírito não se houver depurado ou experimentado o desejo de melhorar. Segundo, sendo a Terra um mundo inferior, isto é, pouco adiantado, resulta que a imensa maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado errante quanto encarnados, deve compor-se de espíritos imperfeitos que fazem mais mal que bem. Daí a predominância do mal na Terra. Terceiro, é, pois, necessário imaginar-se o mundo invisível como formando uma população inumerável, compacta, por assim dizer, envolvendo a Terra e se agitando no espaço. É uma espécie de atmosfera moral, da qual os espíritos encarnados ocupam a parte inferior, onde se agitam como num vaso. Ora, assim como o ar das partes baixas é pesado e malsão, esse ar moral é também malsão, porque é corrompido pelas emanações dos espíritos impuros. Para resistir a isso, são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. 4. Sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso que lhes forma um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome de perispírito e cujos elementos são tirados do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Esse perispírito não é confinado no corpo como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia exteriormente e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se depreende. O perispírito é impregnado das qualidades, ou seja, do pensamento do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo. Quinto, o fluido perispiritual é, pois, acionado pelo espírito. Se, por sua vontade, o espírito, por assim dizer, dardeja raios sobre outro indivíduo, os raios o penetram. Daí a ação magnética mais ou menos poderosa, conforme a vontade mais ou menos benfazeja, conforme sejam os raios de natureza melhor ou pior, mais ou menos vivificante. Aquilo que pode fazer um espírito encarnado, dardejando o seu próprio fluido sobre uma pessoa, pode igualmente fazê-lo um desencarnado. Sexto,
Credes que os maus espíritos que pululam no meio humano esperam ser chamados a fim de exercerem sua influência perniciosa? Desde que os espíritos existiram, em todos os tempos representaram o mesmo papel, pois isso está na natureza. E a prova é o grande número de pessoas obsedadas ou possessas, se quiserdes, antes que se cogitasse de espiritismo e de médiuns. A ação dos espíritos bons ou maus é, pois, espontânea. A dos maus produz uma porção de perturbações na economia moral e mesmo física e que, por ignorância da verdadeira causa, são atribuídas a coisas erradas. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se suspeitava de sua ação. Pondo-os a descoberto, o Espiritismo vem revelar uma nova causa de certos males da humanidade. Sexto, o Espiritismo não atraiu os maus espíritos, descobriu-os e forneceu os meios de lhes paralisar a ação e, consequentemente, os afastar. Ele não trouxe o mal, pois este sempre existiu. Ao contrário, trouxe o remédio ao mal, mostrando-lhe as causas. Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma porção de fenômenos incompreendidos, e a ciência, enriquecida com esta nova lei, verá novos horizontes abertos à sua frente. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.